Então disse o sumo sacerdote: Porventura é assim? E ele disse: Varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: Sai da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai morreu, o trouxe para esta terra em que agora habitais. E não lhe deu nela herança alguma, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe a daria em possessão, e a sua descendência depois dele, não tendo ele filho. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra estranha, e os sujeitariam à servidão, e os maltratariam por 400 anos, e a nação a qual servirão, julgarei eu, disse Deus. E depois sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe o pacto da circuncisão. E assim gerou a Isaque. E o circuncidou ao 8º dia. E Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito. Mas Deus era com ele, e livrou-o de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e sobre toda a sua casa. E veio fome em toda a terra do Egito e de Canaã, e grande tribulação. E nossos pais não achavam alimentos. Mas, ouvindo Jacó que havia trigo no Egito, enviou nossos pais por primeira vez. E na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. E José, enviando, mandou chamar a Jacó, seu pai, e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. E Jacó desceu ao Egito e morreu, ele e nossos pais. E foram transportados para Siquém, e postos no sepulcro que Abraão comprara por preço em dinheiro aos filhos de Emor, pai de Siquém. Mas, quando se aproximava o tempo da promessa que Deus jurara a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei no Egito que não conhecia a José. Este, usando de astúcia para com a nossa linhagem, maltratou nossos pais, ao ponto de os fazerem expor seus filhos, para que não se multiplicassem. Nesse tempo nasceu Moisés, e era formoso diante de Deus, o qual foi criado 3 meses em casa de seu pai. E, sendo exposto, tomou-o a filha de Faraó, e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. E, quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E, vendo a um que era maltratado, defendeu-o, e vingou o oprimido, ferindo o egípcio. E cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar livramento pela sua mão. Mas eles não entenderam. E no dia seguinte apareceu-lhes, estando eles a contender, e procurou reduzi-los à paz, dizendo: Varões, sois irmãos, por que vos injuriais um ao outro? Mas o que fazia injúria ao próximo o repeliu, dizendo: Quem te constituiu a ti príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me, como ontem mataste o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés, e foi peregrino na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E, completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do monte Sinai, numa chama de fogo, no meio de um sarçal. E Moisés, vendo isto, maravilhou-se da visão. E chegando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés, tremendo, não ousava observar. E disse-lhe o Senhor: Tira o sapato de teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu gemido, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem, e enviar-te-ei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram, dizendo:
quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Este os tirou, fazendo maravilhas e sinais na terra do Egito e no Mar Vermelho, e no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis. Este é o que esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu palavras de vida para nos-las dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seus corações se tornaram ao Egito, dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E fizeram um bezerro naqueles dias, e ofereceram sacrifício ao ídolo, e alegraram-se nas obras de suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto do exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura oferecestes-me vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Renfã, figuras que fizestes para as adorar. Por isso vos transportarei para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como Deus ordenara a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais, com Josué, introduziram na posse dos gentios, os quais Deus lançou fora da presença de nossos pais até aos dias de Davi, o qual achou graça diante de Deus, e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. Mas Salomão lhe edificou uma casa. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta: O céu é o meu trono, e a terra o escabelo de meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como vossos pais, assim também vós. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós, que recebestes a lei pelo ministério dos anjos, e não aguardastes. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações, e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles, gritando com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes sobre ele. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E, tendo dito isto, adormeceu.